Esses exercícios que a gente está falando são muito práticos, né? Porque talvez a nossa mente diga, mas você não está conseguindo fazer isso. Por que você vai começar essa tarefa nova? Você é a última que começou, não terminou. A mente nossa dizendo isso. O que a gente vai dizer para ela? Não terminei, mas essa eu vou fazer diferente. Eu só vou terminar. É a nossa vozinha interna, né? Eu É. falo para os clientes que é o nosso eu do contra. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Pessoas Crescem. E no vídeo de hoje nós vamos estar falando aí sobre como colocar em prática as suas ideias. A gente tem visto, né, amor, que muitas pessoas têm boas ideias, mas não têm conseguido colocar essas ideias em prática. A gente vai te mostrar aí então, para você que está assistindo esse vídeo, como que você pode estar colocando suas ideias em prática em vários âmbitos da sua vida e com isso crescer como pessoa. Isso mesmo, sejam bem-vindos. Então hoje vocês vão sair daqui após esse vídeo já começando a colocar em prática aqueles planos que estão aí na gaveta, porque hoje a gente vai falar justamente sobre isso, como evitar e como parar de vez a procrastinação. Uma coisa que eu tenho escutado muitas pessoas falarem, né, que as melhores ideias estão no cemitério. É interessante isso. Por que significa? O que na verdade isso significa? Que muitas pessoas elas têm boas ideias, mas por elas não conseguirem colocar em prática em vida, evidentemente, elas acabam morrendo junto com suas ideias e deixa como se fosse uma pobreza no mundo, né, em relação... Porque pensa em grandes pessoas que viveram como Einstein, como Tesla. Hoje nós temos alguém que está colocando muito em prática as suas boas ideias, que é o Elon Musk, né? Mas muitas dessas pessoas no passado morreram sem colocar ideias em prática. Como é que nós podemos evitar que isso aconteça? E uma pergunta que surge é por que as pessoas acabam não conseguindo colocar as ideias em prática? Ou, ainda melhor, né? Por que as pessoas procrastinam? Quando na verdade são ideias que elas sabem que são ideias boas, que se elas colocarem em prática vai mudar muita coisa para ela e para outros, e elas não conseguem. Então são desafios que ela encara, e isso a gente vai estar ajudando essas pessoas que estão assistindo esse vídeo hoje, né? Até com base no nosso trabalho, com base nos clientes. E o primeiro ponto que eu gostaria de estar falando, você pode falar um pouco, amor, é o perfeccionismo, que é uma das coisas que faz com que as pessoas procrastinem. Isso. Procrastinação é uma palavra feia, né? Palavra grande, feia. A gente não gosta muito de utilizar essa palavra, né? Porque a gente já estava conversando sobre isso. Procrastinação dá a ideia de que a pessoa é preguiçosa, que ela não faz porque não quer ou porque não tem vontade. Então, na verdade, não é isso. A gente vai mostrar aqui o que está por trás da procrastinação. E uma dessas coisas, que são várias, uma das coisas que está por trás disso é o perfeccionismo. Pessoas perfeccionistas, que é o caso da gente, né? Nós já fomos muito perfeccionistas e quando isso acontece, a busca da perfeição impede que a gente faça coisas que deveriam fazer. Por quê? Está sempre em busca do detalhe, do detalhe, do detalhe. E esse detalhe do detalhe a gente nunca consegue acertar, porque conserta uma coisa, vem outra, arruma uma coisa, vem outra. A gente pode exemplificar aqui o que a gente está, cenário que a gente programou aqui para gravar, né, arrumando as coisas tudo direitinho, mas nunca, gente, nunca fica perfeito. E tem uma hora que você faz o seu melhor, ajeita do jeito que dá, mas você pensa que só vai. Só começa, porque a perfeição a gente não alcança, né? Então é prestar atenção onde é que está a nossa régua de perfeição. Às vezes ela está alta demais, e quando está alta demais, a gente vai procrastinar certamente. Então a gente vai falar de forma mais aprofundada daqui a pouco, né, sobre esse ponto de que, na prática, como é que pode vencer aí o perfeccionismo. Essa é uma das coisas, né, que atrapalham. Agora a cliente até lembrou, né, a gente para arrumar isso daqui, pessoal, a gente pegou essa mesa, que é o primeiro cenário, esse cenário aqui é novo, né, a forma como nós estamos gravando aqui para vocês hoje. Tava gravando na rua. Você gravou na rua muitas vezes, que a gente estava fazendo aí uma reforma aqui e tal, ajustando as coisas, comprando algumas coisas. Então, a gente teve várias ideias, botar a mesa de lado, por fim a gente colocou a mesa nesse ângulo aqui, e a gente viu que ficou o melhor ângulo. Mas se a gente ficasse aqui procurando melhores posições ainda, a gente não teria feito. Então a gente vai dar dicas práticas de como vencer então esse perfeccionismo para que consiga fazer, para que consiga tirar as ideias do papel, né? Então esse é um dos pontos, perfeccionismo. Uma outra coisa que acontece, inclusive aconteceu com a gente no passado, né? É o medo de julgamento, né? Medo de julgamento. O que você pode falar sobre isso aí? Eu tenho muito para falar sobre isso, porque era um dos meus maiores problemas. Eu sempre tive muito medo do que as pessoas iam dizer e iam pensar a meu respeito. Então isso, por si só, já nos paralisa, já nos impede de fazer aquilo que nós temos que fazer. Porque na nossa cabeça
não vou explicar isso agora não, mas na nossa cabeça as ideias já estão aqui, começo a trabalhar, mas eu paro numa barreira. Qual é a barreira? As outras pessoas. O que elas vão dizer, o que elas vão pensar. Então isso vocês já podem ver que já gera a procrastinação. E para ilustrar isso, eu lembrei daquela história do martelo, né? Que até contei aqui no outro vídeo, né? Um vizinho, ele queria pendurar um quadro. Era novo na localidade e queria estar arrumando na sua casa ali, queria pendurar um quadro. O prego ele já tinha, faltava o martelo. Daí ele decide ir pegar o martelo emprestado com o vizinho dele. Mas antes de ir pegar o martelo, ele fica com dúvida e começa a pensar: e se ele não me emprestar o martelo? Ontem ele me cumprimentou meio secamente. Parece que não está muito bem comigo. Ou será que é só desculpa isso? Isso pode ser só desculpa dele. Na verdade, acho que ele não quer me emprestar o martelo. Que coisa, né? Como é que a pessoa fica pensando nessas coisas? Gente desse tipo só complica a nossa vida. Será que ele se acha mais importante do que eu só porque ele tem um martelo? Quem ele pensa que é? E sai de casa rapidamente, chega lá, bate na porta do vizinho, o vizinho abre a porta, mas antes que o vizinho pudesse dizer bom dia para ele, ele lhe diz: pode ficar com seu martelo, seu imbecil. Isso mostra como que, quando a gente tem medo do julgamento, acaba criando um fantástico mundo na cabeça, e é tão real que a gente pode mudar nossa atitude, mudar nosso comportamento, perder oportunidades, ou nem começar a fazer o que tem que ser feito, como o assunto aqui é, né? Acabar procrastinando, acabar não fazendo as coisas acontecerem. Verdade. É uma história fictícia, mas tenho certeza que se você parar para pensar, você pode mudar o contexto, pode mudar o vizinho, pode mudar o martelo, mas você certamente que está assistindo esse vídeo já fez alguma coisa parecida ou deixou de fazer alguma coisa por conta do pensamento que veio com relação a fazer algo, né? Por quê? Por conta do julgamento que você já fez com antecedência. E a próxima coisa que acaba atrapalhando a pessoa a colocar em prática suas boas ideias e acabar procrastinando é a falta de autoconfiança. Sim, autoconfiança. E aí, a gente pode exemplificar essa história aqui, né, de autoconfiança, parando para analisar. Vamos supor que você está trabalha lá num prédio, no escritório, lá no alto, chegou a hora de você ir embora, deu seu horário, você desce, está indo para casa, está lá na rua, prestes a chegar lá no ponto de ônibus, aí você se lembra que esqueceu de fechar a sua sala. Aí você tem que voltar, mas você está cheio de bolsa pesada. Será que você deixaria, passando uma pessoa na rua qualquer, você teria coragem de pedir para aquela pessoa assim: fulano, segura aqui a bolsa para mim rapidinho que eu vou lá no prédio, que eu esqueci de fechar a minha sala? Você teria coragem de fazer isso? Certamente não, né? Não. Por que você não deixaria a sua bolsa com uma pessoa que estava passando na rua? É um desconhecido, né? Um estranho, né? Então, a gente já pode aqui pensar que a gente não confia em estranhos. A gente não deixaria nossos pertences, nossas coisas pessoais com uma pessoa estranha que a gente não conhece. Então, ou seja, trazendo aqui para o que a gente está falando, a falta de autoconfiança vem justamente de eu não me conhecer, de eu me sentir uma estranha, por assim dizer. Eu sou estranha para mim, então eu não confio em mim. Então, se eu sou uma pessoa estranha, eu não confio em mim. E se eu não confio em mim, como é que eu vou realizar tal tarefa? Como é que eu vou fazer tal coisa? Como é que eu vou tirar do papel aqueles planos que estão aqui há muito tempo? Eu não confio em mim. Então a gente mostrou, então, até agora, né, para quem está ouvindo a gente, que a maioria das pessoas que não coloca suas ideias em prática tem a ver aí com perfeccionismo, medo de julgamento e falta de autoconfiança. Agora a gente vai mostrar como vencê-los, como a gente pode lidar com eles, como a gente pode vencer esses desafios, né? Especialmente aí como tem sido aplicado algumas técnicas dessa metodologia que a gente entrega hoje por meio da mentoria. Então, vamos para o primeiro ponto. Como podemos vencer, então, o perfeccionismo? Vou deixar você falar um pouco sobre isso. Pois é, perfeccionismo. Aí tem uma frase que a gente gosta de usar que é melhor feito do que perfeito. Então, como eu comecei falando aqui no início, né, a gente programou um cenário, a gente arrumou as coisas, mas já pensou se o cenário não tivesse exatamente do jeito que a gente queria? E realmente não tá, gente? Ele não está do jeito que a gente queria. Então, mas já pensou que se a gente continuasse com aquele padrão de perfeccionismo que a gente tinha antes, esse vídeo não estava sendo feito.
esse vídeo não estaria sendo gravado, não estaria sendo divulgado e não ajudaria muita gente. Então, olha como é que as coisas funcionam, né? O fato da gente estar aqui fazendo o que tem que ser feito com as condições que a gente tem, isso proporciona que algo seja feito. Mas e se eu ficar aí no perfeccionismo, procurando detalhe do detalhe do detalhe, eu não vou fazer. Então a gente consegue perceber, né? Essa frase é muito importante, né? Melhor feito do que perfeito. Então, tá com medo? Essa é a ideia, né? Vai com medo mesmo. Tá inseguro? Vai de forma insegura mesmo. A coisa mais certa que a gente sabe, né? Que para quem não... Eu vou acabar não falar isso, não. Descobri meu apelido secreto, Kelly. Tá achando que poderia ficar melhor? Vai ficar melhor depois da segunda vez, terceira, quarta vez. A coisa mais certa que temos, que nós sabemos, é que quando a gente faz alguma coisa pela primeira vez, ela não vai ficar tão boa. É a coisa mais certa. Quando a gente cede a isso, a gente, poxa, calma aí. Na próxima eu melhoro. Não significa isso que a gente não vai ser um desleixado, né? Que vai fazer de qualquer jeito. A gente vai fazer o melhor que podemos, com as condições que temos, com o que temos. Então a gente vai organizar o nosso melhor ali, conhecimento, material. A gente está dando exemplo aqui do vídeo, né? Claro, a gente vai comprar mais equipamentos para poder cada vez melhorar aqui o canal. Mas o que a gente tem, a gente vai organizar o nosso melhor e faz. O primeiro vídeo que nós gravamos foi só com um celular, mais nada. Hoje já temos microfone, né? Câmera, notebook, nem notebook a gente tinha ainda. A gente estava com um computador de mesa que não tinha câmera, não tinha webcam nem nada. Então a gente vai e começa do zero, nunca é do zero, né? O perfeccionismo a gente vence quando a gente começa com o que a gente tem. Aí volta a frase. Isso aí. Melhor feito do que perfeito. Ele estava lembrando aqui, né? Pediu pro pessoal, vai lá nos nossos primeiros vídeos, vai lá assistir o primeiro vídeo do canal. Repara o progresso. O vídeo estava horrível. O vídeo estava ruim, mas a mensagem que a gente tinha para passar era boa, era importante. E a gente não permitiu que a situação, que a falta de equipamentos, a falta de um local adequado impedisse a gente de fazer isso, né? E se vocês forem olhando a evolução, né, que teve o conteúdo no nosso canal, vai melhorando cada vez mais. E é assim mesmo, gente, aos poucos, vai melhorando, vai mudando, vai corrigindo o que tem que corrigir, a gente vai aprendendo. E é uma coisa que a gente tem que começar a aprender com as crianças. É muito interessante, criança não tem medo de errar. A criança não quer fazer tudo perfeito. Claro que quando elas crescem, ela começa a imitar o nosso comportamento. Mas de início, elas não têm medo, ela faz os primeiros rabiscos, ela faz do jeito que ela sabe, ela fica feliz da vida, porque na verdade é um processo de aprendizagem. Então, a gente aprender, aperfeiçoar, aprimorar, a gente só consegue fazendo. Só na prática. É ilusão nossa querer achar que vai fazer um vídeo e o primeiro vídeo vai ficar incrível, vai ficar impecável. Isso é ilusão, isso não acontece. A gente melhora as coisas partindo do princípio de que são nos erros que eu vou corrigindo e eu vou melhorando e eu vou tendo cada vez mais acertos. Isso, pessoal, se aplica em tudo, hein? A gente está falando aqui no caso de gravar um vídeo, que é uma coisa que é muito importante para muitas profissões, mas muita gente fica, por causa do perfeccionismo, acaba não gravando, mas isso se aplica em qualquer coisa que venhamos a fazer que seja novo. Então, tirar a ideia do papel e começar a agir, é o que vai levar à melhoria, né? Que é 1% melhor a cada dia, né? Melhoria constante. O próximo ponto que a gente falou aqui também foi sobre medo do julgamento, que é uma outra coisa que a gente já explicou, né? Que acaba atrapalhando a pessoa a colocar as suas ideias em prática. E quanto ao medo do julgamento, amor, o que você pode falar aí? Para vencer. Para vencer o medo do julgamento. A gente pensar, né? Que as pessoas elas não pensam como a gente. A gente vai projetando o que está na nossa cabeça, o que a gente pensa, o que a gente imagina, a gente projeta isso para as outras pessoas. Só que não é assim que funciona. Então, quando eu vejo pessoas que estão com medo de serem julgadas, se a gente parar para pensar, é porque ela está se julgando. Ela está se julgando que não é capaz de fazer, que aquilo que ela vai fazer não vai ficar bom, que ela não leva jeito, que as outras pessoas vão achar ruim, que isso, que aquilo. Então, na verdade, ela que está julgando, né? Não é a outra pessoa. Igual a gente falou aqui, né, da ilustração aí a historinha do martelo, né? O vizinho lá não tinha nada a ver com a história, ele não sabia de nada do que estava acontecendo. Mas a pessoa ali criou, fantasiou uma ideia fictícia na cabeça e aquilo para ela era tão real que ela foi lá tirar a satisfação com a pessoa, né? Porque na cabeça dela ela chegou à conclusão de que estava sendo julgada pela outra pessoa. Mas vocês viram que na ilustração
o julgamento foi feito por ela mesma, pela própria pessoa que se julgou inapta, inadequada, e que as outras pessoas poderiam estar pensando dela. Então basicamente isso, o julgamento que a gente faz de nós mesmos, a gente projeta na outra pessoa. Nunca é sobre o outro, né? É sobre nós mesmos, né? O modo como nós vimos as coisas. Então o medo do julgamento, ele faz esse tipo. Então assim, quando alguém fala assim, eu não consigo gravar vídeo, é o exemplo que a gente está dando aqui, né? Eu não consigo começar uma tarefa nova, eu não consigo, sei lá, escrever um livro, como no caso que eu estou começando a escrever um livro, né? Então quando a pessoa não consegue vencer esses desafios, na verdade não tem nada a ver com os outros, né? É o modo como ela se imagina, como ela se vê, como ela acha que os outros vão interpretar o que ela vai fazer, que ela nem fez ainda, por isso ela nem começa. Então, vencer esse medo do julgamento, saber que as pessoas têm suas ocupações, suas vidas, e que cada um está pagando suas próprias contas, e a gente vai e faz o que a gente tem que fazer para que a gente cuide melhor dos nossos projetos, né? E fazer dar certo. Aí temos também a última coisa que a gente falou, que atrapalha a pessoa colocar as ideias em prática, ou que acaba fazendo com que as pessoas procrastinem, é a falta de autoconfiança. Você até deu exemplo lá, né, da bolsa e tudo. Então pode falar como é que as pessoas que estão ouvindo aí a gente, elas podem vencer então essa falta de autoconfiança para que elas consigam melhorar seus projetos aí. Isso. A falta de autoconfiança a gente vence com o autoconhecimento. Quanto mais a pessoa se conhece, mais ela vai confiar nela mesma. Ela vai deixar de ser uma estranha para ela, né? E aí entra toda uma coisa da pessoa entender como é que a nossa mente funciona, como é que a nossa mente nos sabota, porque parece que eu estou falando de outra pessoa, não, mas é você mesmo. Então, a pessoa tem que entender um pouquinho como é que funciona a sua mente, né? O que a gente faz aqui na mentoria é ajudar a pessoa a entender como é que funciona, né, esse processo mental, para que ela consiga adquirir esse autoconhecimento. Porque, como eu falei, o autoconhecimento, quando ela se conhece, ela deixa de ser uma estranha. Então, eu falo para os clientes assim, peço para eles fazerem uma listinha para mim. Uma lista de qualidades e uma lista de defeitos. O que ela vê, e eu falo assim, o que você acha, não é o que a outra pessoa acha, não. Quais são os seus maiores defeitos? Então, uma lista para mim, pelo menos 5. Quais são as maiores qualidades e habilidades? A lista é pelo menos 5. O interessante é que as habilidades a pessoa consegue muito mal 3, com muita dificuldade. Mas os defeitos, a lista é longa. Se eu deixar, vai mais de 10. Mas o que mostra isso? Que a pessoa não se conhece. Ela não conhece nem mesmo suas habilidades. Os defeitos, que a maioria que elas me trazem, são o que os outros acham, o que os outros pensam, o que os outros dizem para ela. Então aí a gente já vê que ela é uma estranha para ela mesma, quando ela não sabe essas coisas sobre você mesmo. Então, dica, faz uma listinha aí, suas habilidades e seus defeitos. Segundo, para e se olha no espelho. O exercício do espelho é bem legal, porque eu vou lá no espelho para fazer o quê? Para consertar o que está ruim, ajeitar o que tá torto, mas eu nunca olho para mim mesmo. Então, você parar na frente do espelho e começar a olhar para você como pessoa, as suas habilidades, o que você tem de bom, tudo aquilo que você conseguiu fazer se olhando no espelho, te ajuda a se conhecer melhor. Então aquela imagem daquela pessoa que você está vendo ali no espelho vai ficar vinculada com aqueles pensamentos que você está tendo. Por exemplo, a sua listinha de habilidades, né? Eu sou muito boa em lidar com pessoas, eu sou muito boa em conversar, eu sou muito boa em fazer com que a pessoa se abra comigo, eu sou muito acolhedora. São habilidades e qualidades que eu tenho. E quando eu faço isso olhando no espelho, é como se eu estivesse me reconhecendo. Tá vendo? Eu sou assim. Então, é bem legal esse exercício do espelho. E tem pessoas que às vezes vai ter dificuldade porque na mente negativa dela ainda, por enquanto, ela acaba achando que ela não tem essas qualidades, né? Só que todos nós temos muitas qualidades, né? Por exemplo, você está falando sobre suas qualidades. As minhas já são mais sobre persuasão, sobre vendas, sobre negócios, sobre coisas muito lógicas. Eu consigo ser muito bom nisso. Também sou um bom comunicador e eu sei que eu sou. Então, assim, não é ser orgulhoso, isso é reconhecer suas qualidades. Então, às vezes, quando a pessoa ela não se conhece, ela não tem essas qualidades, ela fica sempre para baixo e então ela não tem autoconfiança. E a autoconfiança, ela leva a pessoa muito longe, né? Então, esse ponto da autoconfiança certamente ajuda muito a pessoa para que ela consiga colocar seus projetos em prática.
Claro que vai ter coisa que ela vai, não, eu preciso melhorar nisso. Vai lá, estuda, faz o que tem que fazer. Se tiver que fazer um curso, faz. Mas é preciso ter autoconfiança. Porque sem autoconfiança, até mesmo quando a pessoa vai estudar, ela vai dizer assim, ah, mas eu não sou boa nisso, eu não vou aprender. Então, a autoconfiança, ela não vai. A gente tem até um vídeo, vou deixar até um link aqui para vocês, falando sobre a questão da negatividade, né? Como é que ela funciona na mente, como é que ela atrapalha aí. Mas, vou falar? Pode falar. Eu lembrei de uma coisa aqui que a gente fez quando passou a pandemia, né? E o nosso filho foi voltar para o primeiro dia de aula após a pandemia. Então, muito tempo dentro de casa, isolado, aquela coisa. Então, a gente foi fazendo um exercício com ele no meio do caminho, que nós dois fomos com ele na escola. E eu perguntei para ele, filho, fala para mim, quem é você? Fala para mim, quais são suas habilidades? Eu pedi para ele listar para mim, fala aí para mim, 3 habilidades que você tem. Aí ele falou, eu sou assim, 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 legal. Agora fala para mim 3 defeitos que você tem. Aí, mas defeitos? Sim, vamos lá, procura aí 3 defeitos. Aí ele falou, uma das coisas dos defeitos que ele falou, vou falar aqui no vídeo, que é... vai ele não vai assistir depois. Mas ele falou que ele era muito devagar, que ele queria ser mais rápido. Eu falei, legal, então você reconhece seus defeitos. Aí eu expliquei pra ele, por que eu tô te perguntando isso? Porque quando você conhece seus defeitos e suas habilidades, ninguém pode usar isso contra você. Então, ele, adolescente, né, nessa fase onde tudo mexe com o emocional. Então, ele indo para o colégio, sabendo quais são os defeitos dele, ninguém ia poder usar isso contra ele. Alguém ia falar assim, Arthurzinho, mas você é devagar demais. Aí ele, sim, sou mesmo. Aí eu falei para ele, sim, não é uma realidade? Você não reconhece que você tem essa dificuldade, que você é devagar, que você é lento? Sim. Então você vai ficar ofendido se um coleguinha falar que você é lerdo, que você é lento? Ele, é mesmo, não vou não. Então olha como é que isso funciona para adolescentes, funciona para adultos também. Quando você conhece suas habilidades, seus defeitos, quando você está ciente delas, se a outra pessoa notar aquela falha, aquele defeito, isso não vai te ofender, porque você está ciente dela, né? É uma coisa que eu trago para mim. A pessoa fala, Jaque, mas você é meio assim. Eu falo, sim, eu sou mesmo. Estou me esforçando para melhorar, mas eu já reconheci isso em mim. Eu tenho espelho em casa, em outras palavras, né? Inclusive esse ditado, eu tenho espelho em casa, é isso que significa. Né? Não é no tom ofensivo, é no tom de que eu reconheço os meus defeitos e as minhas falhas. Estou ciente dele e estou me esforçando para melhorar. E aí eu não me ofendo, eu não vou ficar chateada e eu não vou ficar preocupada se as outras pessoas vão ver aquilo em mim ou não. Interessante isso, né? Interessante. Inclusive isso tem muito a ver também com a conversa interna, né? A conversa interna que todos nós temos quando você estiver com sua mente aí conversando com você mesmo, dizendo, mas João, igual eu, né? Humildo, você, a nossa mente, Jesus faz isso com a gente. Nessa conversa, esses exercícios que a Jaqueline está falando são muito práticos, né? Porque talvez a nossa mente diga, mas você não está conseguindo fazer isso, por que você vai começar essa tarefa nova? Você é a última que começou, não terminou. A mente nossa dizendo isso, o que a gente vai dizer para ela? Não terminei, mas essa eu vou fazer diferente. Eu só vou terminar. É a nossa vozinha interna, né? Eu falo para os clientes que é o nosso eu do contra. Porque sempre fica dizendo coisas do contrário. Então, converse com você mesmo, pratique esse diálogo e reconheça aquilo que você quer fazer e não aceite qualquer coisinha que o seu eu do contra diga. Você não vai fazer, desiste, não é melhor não, vamos descansar, vamos ver Netflix, vamos ver TV. Não, eu quero fazer, eu vou fazer. Quando você faz isso, é você com você mesmo, porque nossa guerra maior não é com as pessoas, o que elas vão ver, o que elas vão falar de mim. A minha batalha diária é comigo, é o meu diálogo interno, é isso que eu tenho que lidar e lutar diariamente. As outras pessoas só estão ali de coadjuvantes, só são figurantes. Eu é que determino, né? A minha conversa, o que se passa na minha cabeça é o que vai definir se eu vou fazer ou não. Exato. E a gente volta de novo, por exemplo, que a gente está aqui agora para gravar o vídeo e tudo mais. Então, para a gente conseguir começar a gravar o vídeo, para a gente toda essa questão, só para ter uma ideia, eu tenho um atendimento de uma mentoria que eu entrego sobre negócios e eu tenho a sessão 2, vou entregar daqui a pouco. Então o horário começa a ficar apertado para você gravar esse vídeo. Esse vídeo que vocês estão vendo agora está gravado. Mas no dia em que eu gravei, tive essa dificuldade em questão de administrar o horário para que eu cumpra com o meu compromisso com outro cliente. E o que a vozinha diz para mim? Faz hoje não. Ou então desmarca com outro cliente. Então eu vou dizer, não, calma aí, são meus compromissos, eu vou lá e faço. Então
É o tempo todo a gente bota esses exercícios em prática, de estar conversando com a gente mesmo. E isso tem a ver diretamente, né, com a autoconfiança. Quando a gente se conhece, a gente sabe que a gente está querendo se sabotar. Inclusive, depois vou gravar um vídeo aqui sobre autossabotagem, a gente vai gravar aqui também para vocês. Mas é isso, pessoal. O vídeo de hoje, quer falar mais não? Quero sim, só um negocinho interessante que eu observei, quando a gente programou o roteiro, né? Se a gente parar para pensar, essas três dificuldades que a gente tem para executar uma tarefa que nos impede, elas estão intimamente ligadas entre si, né? O perfeccionismo, o medo do julgamento e a falta de autoconfiança. Se você parar para pensar, vira um ciclo, porque por causa do medo do julgamento, eu vou ficar pensando o que as pessoas estão pensando de mim. E aí eu vou querer ser perfeita. Eu vou querer fazer tudo nos mínimos detalhes. Só que eu não me conheço o suficiente. Eu acho que eu não dou conta de fazer, eu acho que eu não consigo. Então, olha como é que fica assim, ó, rodando, presa naquela mesma armadilha. Porque um está intimamente ligado com o outro. E a consequência? Procrastinação. A consequência da procrastinação é a pessoa não faz. Não faz o que tem que fazer. Não faz, não se ajuda, não ajuda outros, não tem melhores resultados no relacionamento, nos negócios, e a vida vira realmente uma bagunça, infelizmente, né? Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje era isso que a gente tinha para falar para vocês. Obrigado pela atenção aí, viu? A gente vai estar sempre trazendo vídeos novos aí nesse formato. Eu não pedi para vocês se inscreverem, mas se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo. O nosso objetivo é ajudar o maior número de pessoas possível com esse tipo de conhecimento. É claro que de maneira mais aprofundada sempre será diretamente na mentoria, ou de controle emocional com a Jaqueline, inteligência emocional, ou na mentoria também de negócios comigo, que é uma outra mentoria. Então, mas aqui de graça a gente vai estar sempre entregando o nosso melhor para ajudar vocês. Então tá certo, até o próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau.